Olá, alunos preparandos, aqui é a professora Thalita de Língua Portuguesa para mais uma aula. Mas antes de iniciarmos, eu quero pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal no YouTube e ativem as notificações para que vocês possam receber todos os informes a respeito das nossas aulas e a orientação sobre os materiais que estão sendo disponibilizados no Drive, ok? Estejam sempre ligados às aulas, reservem um tempo para os estudos, porque como eu sempre falo, nossa preparação não para. E aí, animados para a aula de hoje? Então, o tema da nossa aula de hoje é redação. Calma, alunos, não é motivo para pânico. Para quem não gosta de redação ou para quem sente muita dificuldade, hoje nós vamos ver um panorama geral com algumas sugestões para que vocês possam aperfeiçoar a técnica de produção textual de vocês. Lembrando que são sugestões e orientações. Vocês não devem tomar isso como uma fórmula mágica para escrever redação. Até porque, será que existe uma fórmula para escrever bem? Escrever uma boa redação exige leitura, então vocês precisam estar informados sobre o que está acontecendo no mundo, ter acesso a jornais, impressos, mídias digitais, assistir bons telejornais para que vocês possam se informar. A escrita, uma boa escrita, é resultado de prática, então é importante que vocês sempre busquem temas de redação, redações dos concursos que vocês desejam fazer, propostas até mesmo para conhecer as bancas. Escrever só se aprende escrevendo, então redação não tem mistério, não tem segredo, não tem fórmula mágica, nós precisamos praticar a escrita. É importante ainda o domínio do padrão culto da língua portuguesa, porque nós precisamos estar atentos às regras de concordância, regência, acentuação, pontuação, temas esses, inclusive, que serão nessas próximas aulas. Criatividade. Criatividade é algo muito importante quando nós estamos falando da redação, porque você precisa saber jogar com as palavras. Um bom escritor coloca a língua a serviço do seu pensamento. Então, quando você vai expressar o seu pensamento, você precisa ser criativo para que a sua redação não consista de chavões, frases feitas, que muitas vezes acabam acontecendo de maneira descontextualizada e prejudicam a sua avaliação. É importante ainda que vocês organizem as ideias para apresentá-las de maneira clara, ou seja, você pode trazer um número considerável de ideias para sua redação, mas você precisa apresentá-las dentro de uma sequência temporal, trazendo referências verídicas, fazendo citações que você possa utilizar para fundamentar o seu texto e tudo isso buscando organização. É importante construir uma argumentação também sólida, para que, como sempre eu reforço isso com vocês não caiam em contradição durante a construção da argumentação e ao longo do texto você precisa estar atento a isso. É de fundamental importância estar atento aos critérios de coesão e coerência. Coesão no que diz respeito ao encadeamento do texto e coerência no que se refere à construção de sentidos, ou seja, aquilo que você pretende falar, a maneira pela qual você vai mandar o seu recado na redação. Coloquei aqui para vocês os fatores de textualidade, que são a coerência e a coesão, e a importância delas em um texto. A coerência é o resultado desses articuladores no texto que vão transmitir a harmonia do seu pensamento. Ela é pautada na lógica, ou seja, é através da coerência que a produção de sentidos se torna possível no seu texto. É através da coerência que você vai garantir que aquilo que você pretendeu dizer ficou claro para o seu leitor. E a coesão, a gente vai ter esse encadeamento das ideias, das articulações dos argumentos no texto. E para isso, nós faremos uso dos conectivos. Já fica a dica que vai ter um material para vocês no Drive com sugestões sobre o uso dos conectivos para as mais diversas situações na sua redação. Ok? Então, acessa lá o nosso Drive e, relembrando, se inscreva no nosso canal. E para reforçar a importância de um texto bem redigido, bem elaborado, eu trouxe esse caso para análise de vocês. Olha o que aconteceu. Um preso acabou sendo solto por engano
por conta de um problema na interpretação. Dá para acreditar? Gente, acontece e acontece em todas as esferas da sociedade. Não pensem que apenas a redação de vocês pode conter algum problema de interpretação. Nesse caso, o juiz que deferiu a liberdade de maneira equivocada para o acusado reconheceu depois o erro, mas aí já era tarde demais, o preso já havia sido solto. Alunos, realmente esse erro na elaboração do texto e na interpretação por parte do juiz acabou fazendo com que o acusado fosse liberado. E aí, após ele reconhecer o erro, ele tentou consertar, só que o preso só foi recapturado 7 anos depois. Aqui tem mais uma ilustração sobre esse caso lamentável de problemas na redação e na interpretação de texto. Mais uma vez, é importante, ao longo do momento em que você está produzindo sua redação, você ir lendo cada parte que você elaborou. Então, deve funcionar assim: você escreve a sua introdução, você lê aquilo que você escreveu, verifica se não ficou faltando nenhuma palavra, se a construção de sentidos está ok. Só então você deve partir para o desenvolvimento e para a conclusão, adotando essa mesma postura. Ok? Agora a gente vai falar um pouquinho da estrutura da dissertação. Eu fiz aqui um paralelo entre a dissertação expositiva e a argumentativa. Na dissertação expositiva vai predominar a exposição dos fatos e a explicação. Ela vai ter muito mais como foco a apresentação do assunto, ou seja, a tese. E isso vai acontecer de maneira imparcial, ou seja, você não vai se posicionar quando se tratar de uma dissertação expositiva. Já quando nós falamos da dissertação argumentativa, aqui sim predominam o uso dos argumentos com o objetivo de convencer o seu leitor e de conseguir adesão por parte dele. Como o próprio nome diz, a argumentação ela vai apresentar o assunto e também o seu ponto de vista em relação a ele. E aí você já deve situar esse argumento na introdução. Ao chegar ao desenvolvimento, nós seguimos a estrutura. Chegando ao desenvolvimento, então, alunos, na dissertação expositiva, nós devemos manter a exposição das informações e os conhecimentos a respeito do assunto, e aqui já é um momento para discutir a tese, lembrando que nesse tipo de redação não devemos nos posicionar. Aqui a busca pela imparcialidade é fundamental. Já no desenvolvimento da dissertação argumentativa, é fundamental que vocês construam a argumentação defendendo a tese proposta, inclusive trazendo referências que ajudem a confirmar o ponto de vista levantado por vocês no texto, de maneira que vocês ganhem credenciamento para estarem afirmando aquela tese no texto. Ao chegar à conclusão, na dissertação expositiva, vocês devem finalizar o texto com o fechamento das ideias apresentadas, verificando se não ficou nenhuma pergunta em aberto, se nenhum dado deixou de ser esclarecido da maneira como deveria, e fazendo esse exercício, essa análise, vocês poderão finalizar a dissertação expositiva. Já na conclusão da dissertação argumentativa, é importante que vocês retomem o ponto de vista, fechando o texto de modo persuasivo e principalmente verificando se a argumentação foi construída de maneira coerente. Lembrem-se de que é muito importante não entrar em contradição ao longo do texto, porque isso vai descredenciar a sua redação e, consequentemente, vai tirar pontos preciosos da sua redação. Eu apresento agora para vocês uma sugestão de roteiro para que vocês possam desenvolver a redação no modelo dissertativo argumentativo. Lembre-se que é uma sugestão, vocês não precisam tomar isso como uma obrigatoriedade, até porque na produção textual entram diversos fatores. A sua capacidade de ser mais ou menos detalhista na apresentação dos assuntos, a forma como você vai encadear os seus argumentos. Então aqui é uma sugestão para que vocês possam começar a aperfeiçoar as habilidades de escrita.
Então, no primeiro parágrafo, vocês já apresentariam a tese e já começariam a desenvolver a introdução. Segundo, terceiro e quarto parágrafos, é importante que vocês já apresentem, trabalhem com 2 ou 3 argumentos no máximo na fase do desenvolvimento. Então, nesse momento, vocês vão trabalhar os argumentos, também trazendo ideias, referências, citações, informações relevantes sobre o assunto, sobre o tema tese que estão sendo desenvolvidos. É importante mais uma vez reforçar que as citações devem ser coerentes com o tema. Não cabe trazer aqui citações, frases de efeito, frases populares, até mesmo aquelas expressões que a gente considera como de senso comum, porque isso empobrece o seu texto e não consegue demonstrar a capacidade que você tem de elaborar uma boa redação. No último parágrafo, que é referente à conclusão, é importante que você faça uma retomada do tema, apresente uma observação final crítica sobre os pontos, os argumentos desenvolvidos e, de acordo com o tema da redação proposto pela banca, cabe em algumas redações que você proponha sugestões de intervenção. Isso é muito comum em redações com temas relacionados ao meio ambiente, violência, problemas econômicos. Então, fique atento aos temas. É sempre importante que você avalie as propostas de redação das provas anteriores da banca que você pretende fazer, para que você conheça o estilo dessas avaliações. Muito importante, alunos, jamais esqueçam do título da sua redação. Eu sei que muitos de vocês deixam o título por último, porque gostam de escrever o título a partir daquilo que fizeram na redação, mas tenham muito cuidado, porque 2 probleminhas: ou vocês esquecem o título, ou na pressa você acaba escrevendo um título que é basicamente idêntico ao tema da redação, e isso prejudica a sua nota. Lembre-se que o título da sua redação ele deve ser criativo e coerente, deve funcionar como um convite à leitura do seu texto. Eu sempre digo nas aulas que o título da sua redação é como o trailer de um filme. Ele tem que ser convidativo à leitura do seu texto. Lembre-se, então, que o título é uma parte muito importante da sua redação. Alunos, chegamos ao final de mais uma aula e eu queria deixar aqui para vocês alguns recadinhos, então fiquem ligados. Acessem o nosso Drive para que vocês tenham acesso aos seguintes materiais. Vocês vão encontrar lá os critérios de correção da redação do Enem e é muito importante que vocês analisem esse material para que vocês verifiquem que não é impossível uma redação nota 1000. Basta que vocês estejam atentos aos critérios de correção e pontuação e, a partir deles, aprimorem o texto de vocês. Há ainda um material, um arquivo com sugestões de recursos que podem ser utilizados na produção textual, e ele contém frases para que vocês possam iniciar a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, e conectivos que podem ser usados para estabelecer sentido na redação. Tem uma série de exercícios sobre o uso dos conectivos para que a gente possa trabalhar a aplicação desses conectivos no texto e a interpretação textual. E tem ainda propostas de redação. A proposta de redação específica para essa atividade de hoje, ela tem o tema do que é preciso para ser feliz. Então, eu sugiro que vocês convidem os amigos, marquem os amigos nas redes sociais e façam a redação de maneira conjunta. E marquem a gente para que a gente possa acompanhar o desenvolvimento desse texto com vocês, ok? Até a nossa próxima aula. Foquem nos estudos, ativem as notificações do canal e nos vemos em breve. Continuem se cuidando. Um grande abraço da professora Thalita. Estou com muita saudade de vocês.